bom dia. Imagina só, você está no Brasil, lá nos anos 1800, no meio do Segundo Reinado. Esse era um período turbulento, cheio de mudanças, guerras, imigrações e, claro, muita luta pelo espaço. Vamos falar sobre os indígenas, a Guerra do Paraguai e a chegada dos imigrantes. Senta aí que lá vem história. Os indígenas no Segundo Reinado. Na época do Segundo Reinado, que durou de 1840 a 1889, o Brasil estava se expandindo, principalmente nas áreas rurais. Os povos indígenas estavam por aqui há séculos, vivendo suas vidas com suas culturas e suas próprias formas de organização. Mas com a expansão do café e a ocupação do interior, os indígenas acabaram sendo empurrados para as margens da sociedade. E como se os colonizadores e os políticos da época tiverem chegado na casa dos indígenas, em vez de bater na porta e pedir licença, foram logo tirando as coisas da sala e dizendo: aqui agora é nosso. Muitos indígenas foram obrigados a abandonar seus territórios e, se resistirem, acabavam enfrentando a violência. Depois da Guerra do Paraguai, o Brasil precisava de mais gente para trabalhar nas lavouras, especialmente no Sudeste, onde o café dominava. Só que a escravidão estava chegando ao fim e o país precisava de uma nova mão de obra. Qual foi a solução deles? Começaram a chamar imigrantes europeus para virem para o Brasil. É como se o Brasil fosse uma grande empresa e os patrões dissessem: pessoal, a gente precisa contratar gente nova, porque o pessoal antigo já está saindo. E assim começaram a chegar italianos, alemães, espanhóis e outros povos. Eles vinham atraídos pela promessa de terra e trabalho. Mas chegando aqui, a realidade nem sempre era A tão boa imigração assim. para o Brasil. Os europeus vinham para cá com a promessa de que teriam uma vida melhor, terras boas, condições de trabalho e, que sabe, uma oportunidade de começar do zero. Só que, ao chegar, muitos desses imigrantes percebiam que o sonho brasileiro não era tão simples assim. Eles deparavam com uma realidade difícil, com muito trabalho nas fazendas, sem condições que imaginavam. Hoje eu vou falar sobre a hospedaria dos imigrantes. Primeiramente, onde esses imigrantes ficavam ao chegar no Brasil. A hospedaria dos imigrantes em São Paulo foi uma espécie de pousada gigante, onde eles eram recebidos. Imagina um hotel lotado de gente do mundo todo, tentando entender onde estavam e para onde iam. Esse lugar foi crucial para o processo de imigração, funcionando como um ponto de chegada e de distribuição para os imigrantes para o interior do país. O trabalho dos imigrantes. Uma vez instalados, os imigrantes colocaram a mão na massa. Eles trabalhavam principalmente nas lavouras de café, que era o principal produto de exportação do Brasil. É como se o café fosse o ouro negro daquela época. E os novos mineradores fossem os imigrantes, só que no campo. Muitos sofreram com as condições de trabalho, que eram tão ruins quanto as de escravos. Mas mesmo assim, com o tempo, alguns deles conseguiram acumular dinheiro e comprar suas próprias terras. Resumindo a história, de um lado tínhamos os indígenas perdendo suas terras, enquanto do outro os imigrantes chegavam para ocupar esses espaços. No meio de tudo isso, o Brasil vivia em grandes transformações. Uma guerra, a abolição da escravidão, o início de um país que, aos poucos, ia se formando com uma mistura de povos. Essa é a história de como conflitos, migrações e mudanças moldaram o Brasil como conhecemos hoje.